CBN Universidade. No mês passado, gente, o governo do Rio de Janeiro divulgou uma série de recomendações aos banhistas após banhistas avistarem, gente, tubarões, isso no litoral fluminense. A postagem, né, que foi amplamente divulgada nas redes sociais, trazia uma sequência de ilustrações. Se você estiver no mar, saia da água com calma, o tubarão está no seu habitat natural, ele não costuma atacar humanos. Qual é a melhor forma da gente se afastar, né, devagarinho? Na hora do susto a gente tende, né, a dar uma disparada. E aí a gente está tentando adaptar essa realidade, e não é uma exclusão, tá? Porque o litoral do Rio de Janeiro é do lado do Espírito Santo, né? Uma continuidade aqui do litoral do Espírito Santo. Mas para nossa realidade, né? A gente não tem notícias recentes de tubarão bem próximo, né, ao nosso litoral, mas a gente tem de arraias, a gente tem de tartarugas, né? E agora mais recentemente até das baleias de Jubarte. Bom, vamos pedir ajuda lá na universidade. Quem está conosco é o professor, Departamento de Oceanografia e Ecologia da UFES, professor Aguinaldo Martins, é um dos nossos convidados desta manhã. Bom dia, Aguinaldo. Bom dia. Aguinaldo, diante do quadro do Rio de Janeiro, eu queria primeiro conversar contigo sobre essas possibilidades, né, de fato da gente avistar um tubarão. Não, existe essa possibilidade porque a gente acompanha a pesca comercial e existe captura de tubarões aqui na região também. Então eles estão por aí na área, né? E raramente a gente consegue avistar, né? Porque eles não estão a maior parte do tempo nadando próximo à superfície. E como a água aqui no estado geralmente é meio escura, a gente não vai ver também por baixo d'água, assim, a não ser que esteja muito próximo, né? Então eles estão, a gente convive com eles, eles estão na área, só que como a gente pode observar pelas estatísticas, é extremamente raro ter um encontro, assim, né, de um ataque, alguma coisa que gere um prejuízo maior, né? A gente sabe que no mundo todo ocorre só entre 5 e 10 óbitos por ano no mundo todo, né? Ou seja, bilhões de pessoas entram na água todos, né, todos os anos e só 5 a 10 óbitos ocorrem no ano por conta dos tubarões, e esses óbitos são concentrados em alguns lugares específicos do mundo, né? Então é muito raro de acontecer um evento de ataque. Não é impossível, né? Mas é bastante raro. E a possibilidade aqui para o litoral do Espírito Santo é um pouco mais remota. Mas esse episódio do Rio tem a ver com quem, já que a gente está tão próximo? Então, no Rio de Janeiro, existem alguns fatores que são mais favoráveis assim, aos tubarões se aproximarem da costa, porque no litoral do Rio de Janeiro a gente tem o fenômeno da ressurgência, que é uma subida de nutrientes que vem de águas profundas e aumenta bastante a produção de algas, de microalgas, e com isso toda a cadeia alimentar, né? Então, aí no final da cadeia alimentar estão os tubarões, então eles têm uma oferta de alimento lá maior nessa região do centro-norte do Rio de Janeiro do que aqui no Espírito Santo, né? Então é um lugar que realmente tem uma concentração maior de fauna, né, de predadores de topo, então lá tem uma chance um pouco maior de avistar e de ter um contato mais próximo com esses animais. Mas mesmo lá, como a gente pode ver, também a gente não vê, não tem, e tem muito, né, a população é muito maior lá e a gente não tem notícia de acidentes mais graves, né, com esses animais. Aqui nós já tivemos episódio das arraias, né? Foi mais recentemente aqui na Ilha do Frade. Sim, então, no caso das arraias, né, existe um tipo de perigo também, que assim, né, por isso que acho que teve esse tipo de orientação, que assim, por cautela, é bom quando você vê um animal de grande porte, até porque é difícil identificar, saber exatamente do que se trata, né, por causa da água escura, né, então de se afastar, né, que isso é bom até para o próprio banhista e também para o próprio animal, assim, né, às vezes a proximidade de um banhista com o animal pode prejudicar, estressar, pode gerar algum distúrbio para o próprio animal. E no caso das raias, elas andam em grandes cardumes e elas têm um esporão, elas têm uma espécie de espinho na cauda que, se ela for incomodada, ela pode levantar essa cauda e esse espinho pode atingir a pessoa, né? Então ela não vai atacar, não vai gerar, mas assim, esse espinho ela tem uma toxina, pode ser bastante doloroso, né? Então
Às vezes, por curiosidade, as pessoas chegam próximo, parece um animal inofensivo, né? Mas nesse caso da arraia tem esse perigo também, né? Elas não queimam? Não, elas não. Então, não é uma queimadura, mas caso você, né, a pessoa queira tocar, porque às vezes até elas não são, né? Elas vão tender a se afastar, mas às vezes um banhista que consegue nadar relativamente bem consegue se aproximar e até tocar nela, né? Ela pode ter essa reação de levantar a cauda e atingir a pessoa com esse espinho, né? Com esse esporão que vai gerar uma dor local muito grande, né? Então, assim, não é aconselhável chegar perto também, né? Uhum. Assim como tartarugas, golfinhos e até agora a baleia jubarte. Então, eu acho que todos esses organismos, né, são espécies que têm, né, inclusive os tubarões, né, em geral, elas têm algum grau de ameaça, né, porque são capturadas pela pesca, caem em redes também, né, então, assim, elas sofrem com a poluição, então são organismos ameaçados e é aconselhável não se aproximar, mesmo que eles pareçam dóceis, pareçam, né, criaturas agradáveis, assim, porque, assim, nem sempre eles podem ser tão dóceis assim, eles estão no habitat deles, eles nadam muito melhor do que a gente, né, e no caso de animais grandes, né, como as baleias, também elas podem ser extremamente dóceis, mas o movimento inofensivo dela, né, pode acabar machucando alguém, né? Então, às vezes as pessoas querem mergulhar junto com a baleia, nadar junto com a baleia, né? Que agora até algumas estão se aproximando da costa, estão chegando Uhum. mais próximas, né? Então as pessoas vão com barco lá, querem se aproximar, mas além de ser proibido, né? Isso aí, existe já regulamentação para isso. Você não deve se aproximar, né? Mas se a pessoa mesmo assim fizer contra a lei, ela está se arriscando bastante porque o animal pode machucar mesmo sem intenção. Não é um ataque, mas, né, o movimento dele, né, como ele é muito grande, pode acabar machucando bastante, né? Uhum. Qual é a orientação quando a gente se depara? Vamos começar do mais violento, né? Do mais perigoso para o menos É. perigoso. O tubarão, por exemplo, tem um ouvinte aqui me dizendo o seguinte: se a gente correr, ele vai atrás, é isso? Não, não, então, geralmente todo o histórico que a gente tem de ataques de tubarão que puderam ser observados, né, poucos puderam, mas assim, quando foram observados, e quando o tubarão ataca uma outra presa parecido com o ser humano, ele raríssimas vezes foi observado que ele vai direto, ele vai direto até a presa, né? Ele tem uma cautela também, então ele rodeia, ele faz várias voltas, né? Então dá tempo da pessoa se retirar com calma, né? Uma vez que ela detecte alguma coisa, porque a gente não vai conseguir identificar, né, o animal, né? Então, às vezes você vê lá uma nadadeira, né, uma barbatana na superfície, pode ser um golfinho, pode ser uma arraia que a ponta da sua nadadeira às vezes sai na água. A gente não sabe às vezes o que que é, mas por cautela realmente é melhor sair da água, mas pode sair calmamente, porque assim, dificilmente se tiver realmente o animal tiver a intenção, né, de um ataque, isso não vai acontecer repentinamente, né? Ele vai se aproximar, né? É, porque ele analisa, né? Ele vai se aproximando e vai analisando assim o que a presa antes de atacar, né? Então Ele é assim não é. atraído pelo cheiro, professor? Sim, então ele tem vários sistemas ele tem três basicamente sistemas três ou quatro sistemas de detecção, né? Mas ele detecta o movimento, né? A distância, ele também tem o olfato, né? Que também ele detecta a uma grande distância, né? E a visão ele vai usar só muito próximo porque a transparência da água não permite, né? Ele enxergar bem, né? Por isso até que grande parte dos ataques a humanos que aconteceram até hoje são interpretados como um engano, assim, né? Ou seja, ele detectou sinais que parecia ser uma presa habitual, quando ele se aproximou ele acaba dando uma mordida, né, para testar, ver se aquilo é uma presa, e ele vai embora, né? Então, a maioria das pessoas que até foram a óbito ou foram atacadas, elas não foram devoradas por um tubarão, elas sofreram uma mordida
Só que como muitas acabavam perdendo muito sangue até conseguir chegar até a praia e ser resgatadas, então algumas acabavam falecendo pela perda de sangue excessiva e antes de ser socorridas, né? Mas assim, é raríssimo um caso que a pessoa é devorada, assim, que o tubarão intencionalmente ataca e continua atacando, né? Geralmente é um ataque momentâneo, né? Uma mordidinha, digamos assim, né? E mesmo assim, né, isso, claro, acaba sendo sério, né, pelo ferimento que causa, né? Uhum. Tem um ouvinte nosso aqui que está se lembrando de um caçador de crocodilo que foi morto pelo ferrão da raia, é isso? Exatamente. Então, esse é um caso bem emblemático de que Clássico, né? é um animal que aparentemente não, né, não oferecia grande perigo, né? Então, esse documentarista, ele vivia de fazer assim cenas perigosas com animais, né? E ele, né, fazia cenas perigosíssimas com crocodilo, né? Ele abraçava crocodilo, fazia coisas bem perigosas e foi morrer por um esporão de uma raia, ou seja, ele estava nadando próximo de uma raia e ela, se sentiu incomodada e lançou a cauda, né? Inseriu esse esporão, só que assim, ele estava muito próximo, né, e acabou entrando próximo ao coração, né? E aí realmente foi muito mais grave. Ele acabou falecendo. Foi um acidente assim, né? Lamentável, extremamente improvável, né? Mas assim, justamente porque ele abusou de se aproximar demais de um animal aparentemente inofensivo, né? Uhum. Só pra gente, é o Steve A- Irwin, que É. morreu em 2006, Steve só pra Irwin, gente exatamente. relembrar aqui o nome. Ele era Steve conhecido Irwin. como caçador de crocodilos, né? Exatamente. Ele fazia cenas bem perigosas, né, com animais A Ana tá perigosos. me dizendo Foi aqui. irônico, né? Foi irônico que ele acabou morrendo com um animal que, em geral, não é tido como perigoso. Então, não era tão perigoso quanto o crocodilo, né? Exatamente. A Ana, nossa ouvinte, ela está dizendo que de vez em quando ela se depara com várias tartarugas, alguns metros de distância em várias praias aqui de Vitória, né? E ela disse assim, o ideal é sempre respeitar o espaço. E, sem dúvida, né? De todos, né? Sim, as tartarugas, então, é um tipo de organismo que a gente está vendo com muito mais frequência, que elas estão em recuperação, né? Ainda não se recuperaram totalmente, mas estão em recuperação, então a gente se depara com muito mais frequência com elas. Elas vão tender a fugir, né, com a nossa presença, mas assim, eu já presenciei alguns casos de banhistas que até, né, conseguem, né, assim, capturar, pegar na mão e ficar mexendo com ela, tal. Isso é extremamente não recomendado, porque isso vai estressar muito ela, né? É, vai gerar um distúrbio muito grande, né? Então, assim, eu acho que dá para a gente observar, é possível, assim, mergulhando num dia com a água clara, você nadar próximo a ela, observar, né, sem fazer muito, né, muito movimento, sem incomodar, e você vai poder observar aquilo de uma maneira bem agradável e sem ninguém se incomodar, nem a tartaruga, nem ninguém, né? Isso aí. Professor, fica comigo na linha. Eu vou dar só aquela tradicional paradinha para o Repórter CBN, porque eu já tenho aqui outras perguntas muito legais dos nossos ouvintes sobre tubarão, tá? A preocupação deles aqui muito sobre tubarão. Tá bom. Por exemplo, Praia de Jacaraípe. Mas eu volto já já contigo, só depois de um giro de notícias do Brasil e do mundo. Estou de volta com o nosso CBN Vitória e o convidado de agora que está ao vivo conosco é o Aguinaldo Martins. Ele é professor, Departamento de Oceanografia e Ecologia da UFES. E a gente fala sobre a presença de arraias, tartarugas, baleia jubarte e tubarões no litoral brasileiro, né? O fato mais recente, até despertou aqui a curiosidade da gente, é que no litoral do Rio de Janeiro houve uma recomendação do governo por conta de turistas, de banhistas, né, terem avistado tubarões mais próximos da praia. E as orientações para o que fazer. O professor Aguinaldo está aqui explicando que para o litoral do Espírito Santo é uma situação um pouco remota, não só para o litoral do Espírito Santo, né, Aguinaldo? Como você me disse, né, que está em 4, 5 registros no mundo, né, por ano. Sim, de óbitos, assim, existem ataques, né, de menor gravidade, mas de óbitos, né, por ataques de tubarão, está nessa faixa de 5 a 10 óbitos por ano no mundo todo, né? Isso. A orientação é que a gente faça movimentos devagar, não é? Tem que manter a calma, apesar do desespero, né? Lá dentro da gente eu tô querendo sair de perto, né? Sim, então, mas sobre essa coisa dos movimentos, que a gente tem essa lembrança dos filmes, e realmente é verdade, né? Os tubarões, por exemplo, eles utilizam a vibração, né? Eles detectam a vibração
Só que numa situação da praia, na praia existem ondas quebrando, tem muita vibração, né? Tem muita emissão de vibração sonora ali. Então, não tem esse problema da pessoa ter que ficar sem fazer barulho para poder sair, né? A pessoa pode sair, assim, na velocidade que ela achar normal, né? Sem pânico, né? Mas, assim, essa questão da pessoa ficar nadando e ficar atraindo, quando ela tiver, se a pessoa está nadando no meio do mar, que aí não tem onda e ela, né? Aí esse movimento vai chamar muita atenção na volta, porque é o único lugar que a água vai estar sendo agitada, né? Uhum. Mas na praia não, na praia já é muito barulhento, digamos assim, né? Tem muita vibração acontecendo, não é isso, né? A pessoa não precisa se preocupar com isso, de sair sem movimentar a água, sem, né? Saia normal, né? Assim, por uma cautela, né? Uma precaução, né? Saia da água até se tentar entender direito que animal está lá, o que está acontecendo, né? A pergunta do uma questão de Saulo é cautela. a seguinte, professor. Esses animais, eles gostam de águas limpas ou águas mais escuras? Porque ele usa a praia de Jacaraípe aqui como exemplo. Tá? A pergunta dele é a seguinte. Uma água mais escura, como a da praia de Jacaraípe, é mais difícil da gente ter a presença de um tubarão? Ou é o ambiente que ele mais gosta? Então, não tem muita diferença. Então, como ele tem vários sistemas de detecção das presas, ele vai estar nos locais onde tem mais alimento, né? Então, ele pode se orientar bem tanto na água escura quanto na água clara. O problema da água escura para a gente é que a gente tem menos possibilidade de conseguir detectar o tubarão a uma distância maior, né? Então, é o que acontece lá na Praia da Boa Viagem, lá em Recife, que assim, existe uma situação ali particular que assim, existem tubarões que são potencialmente perigosos numa região, né, próximo da praia, e a água é escura também, né? Então, realmente, isso é ruim, né? Para a gente poder detectar a presença dele, mas também, assim, aquilo é um facilitador dos ataques lá na Boa Viagem, por quê? Porque o tubarão também não consegue enxergar. Então, o humano não é a presa preferencial dele, mas ele não consegue enxergar bem também se aquilo é a presa preferencial ou não. Tanto que lá o padrão de ataques lá na Praia da Boa Viagem justamente são esses ataques de mordida de experimentação, né? Ele morde, ele não está vendo muito bem o que ele está mordendo, ele morde, aí ele vê que não é aquilo e vai embora, né? Só que aí acontece aquele problema, a pessoa sangra muito, às vezes até conseguir sair da água e ser socorrida, e às vezes acaba falecendo pela perda de sangue, né? Mas, então a água escura realmente é mais, assim, você tem um perigo maior, né? Acaba tendo um perigo maior porque você não vê e também, eventualmente, o tubarão que tiver não vai te ver bem, né? Entendido. Tem uma outra pergunta de um animal que é o qual, Álvaro? Tem sobre o peixe-leão. Vamos ouvir o Giovanni Abranches, ele enviou um áudio pra gente. Bom dia, CBN. Falando sobre espécies invasoras, o quanto que aquele peixe-leão é um risco para nosso litoral capixaba? Sim, então, o peixe-leão realmente, atualmente é um problema sério, né, de que a gente está vivendo em termos de conservação, que são essas espécies invasoras, né, uma espécie que não era aqui dessa região do Atlântico, e ele acabou chegando para cá porque ele é usado na aquariofilia, né, para aquário marinho, e escapou e acabou vindo aqui para esse lado, e ele está se espalhando vindo do norte do Brasil para cá. Então já se detectou até no Espírito Santo, ainda não, mas já está na Bahia, né? Então, assim, provavelmente nos próximos meses ou anos vai começar a aparecer aqui, né? E é uma espécie que prejudica o ecossistema porque ele não é desse ambiente, né? Então ele é um tipo de predador que ele compete com outras espécies locais e pode acabar eliminando as espécies nativas porque ele tem um poder de predação muito grande. E um risco para nós humanos é que é uma espécie bastante venenosa, ele tem uns espinhos venenosos, né? Então se a pessoa
também quiser mexer com ele ou pisar nele acidentalmente, é um veneno bem poderoso. Só que ele não ocorre na praia, então seria um risco mais para mergulhadores, para as pessoas que mergulham em áreas de recifes, né? Uhum. Falando em áreas de Recife, a pergunta é do Alex, né? Ele reforçando um pouco do que você falava aí da Praia de Boa Viagem. Por que esses casos no Nordeste são mais comuns? Então, ali tem uma situação específica. Então, os locais onde tem, né, assim, além de ser pouquíssimos ataques no mundo, os poucos lugares que tem são situações bem específicas em que gera uma situação ali que o tubarão ele pode confundir a sua presa habitual com o humano. Então, no caso da Praia da Boa Viagem, acabou tendo umas modificações ali na costa que gerou essa situação de As correntes. eles ficarem não, então, eles fizeram alterações aí por causa da construção do porto e também a pesca excessiva eliminou grande parte do alimento deles, então eles acabam tendo uma situação de uma água mais escura e falta de alimento, então eles se aproximam para tentar achar um alimento e acabam às vezes mordendo as pessoas lá, né? E, por exemplo, em outros lugares do mundo que tem ataques, por exemplo, nesses lugares que tem o tubarão branco também, que ele nada próximo a colônias de leões marinhos, né? Que são animais grandes para ele se alimentar e que ele pode confundir também com humanos, né? Então, ou seja, os ataques geralmente ocorrem, os ataques mais comuns ocorrem em lugares bem específicos e uma situação específica que favorece isso, o tubarão confundir o humano com uma presa habitual dele, né? Entendido, professor. E o baleia jubarte? Então, a baleia jubarte também é um animal que a gente está começando a conviver cada vez mais, porque é uma população que está se recuperando. E, assim, a gente tenta, né, nesse projeto que eu trabalho, os Amigos da Jubarte, a gente tenta popularizar as regras que já são estabelecidas, né, pelo Instituto Chico Mendes, né, que disciplina aí as regras para espécies ameaçadas. E, então, ou seja, quando as pessoas vão fazer passeios para observar essas baleias, né, quando o barco, né, o dono do barco que está levando é uma agência credenciada, eles já sabem que não pode se aproximar, tem que se aproximar no máximo 100 metros da baleia, tem uma série de procedimentos, mas às vezes as pessoas alugam barcos aí de particulares, né, então é importante saber que é arriscado se aproximar da baleia, não que ela vai atacar, mas assim, né, os movimentos dela, é um animal muito grande, os movimentos delas podem acabar atingindo o barco, atingindo a pessoa e acabar acontecendo um acidente, como já aconteceu em alguns lugares do mundo aí, né? Uhum. Teve o episódio do jet ski com o ex-presidente, de que ele chegou até inicialmente a ser processado, depois houve o arquivamento, de que não havia interesse, né? O que uma baleia jubarte pode fazer, por exemplo, com uma pessoa no jet ski? Ela dá uma batida, ela derruba. Sim, ela pode derrubar e assim, às vezes, e o choque às vezes pode, assim, a pessoa pode ser um choque muito forte, a pessoa pode ficar desacordada momentaneamente, só como ela está na água, ela vai se afogar, né? Se ela perder os sentidos e cair na água, né? Uhum. Então, é extremamente não recomendável que se chegue perto da baleia, mesmo quando você, às vezes, já aconteceu do pessoal achar a baleia presa numa rede, as pessoas vão e querem pular na água e tentar cortar a rede para libertar a baleia. Só que a baleia, às vezes, não sabe, ela se debate, e uma baleia daquele tamanho, um animal de 17 metros se debatendo, pode machucar muito a pessoa. Então, existe uma técnica correta para fazer essa liberação da baleia, tem uns instrumentos próprios, né? Então, mesmo nesse caso, não se recomenda chegar perto, assim, avisar as autoridades para tentar fazer esse resgate, né? Uhum. Cação e filhote de tubarão? Não, o cação é um nome que são nomes populares, né? Então, o cação geralmente é um nome que a gente dá na peixaria, né? Mas pode ser o mesmo animal, né? O coisa que a gente chama de cação e tubarão
pode ser o mesmo animal, né? Às vezes cação então, geralmente se fala assim, cação é quando a gente vai comer, né? E tubarão é quando a gente quer a refeição dele, né? Mas assim, são os mesmos animais, né? Eu já vi vendendo na peixaria, que eles o pescador lá, o vendedor de peixe chamava de cação, mas é uma espécie que em outra situação a gente chamaria de tubarão também, né? Entendido. Professor, então, em via de regra, a gente não se aproxima. E se por acaso tiver um episódio que é assim, né, 1 em 1000, a gente tem que saber lidar com a diversidade. Mais movimentos, mais estresse para o animal, é isso? Então, acho que a regra, assim, geralmente a gente vai ter dificuldade de conseguir identificar, porque o animal vai estar grande parte dele debaixo d'água, então a gente vai ter dificuldade de identificar exatamente o que está ali. E uma vez que a gente detecte, acho que uma atitude de cautela, embora a probabilidade seja muito pequena que tenha algum problema maior, mas por cautela eu faria isso, acho que, né, assim, sair da água até tentar identificar o que é, né? Às vezes é um animal inofensivo, não tem problema, né? Mas assim, né, na dúvida, acho que é melhor se afastar até entender melhor o que tá acontecendo, né? Entendido. Eu queria lhe agradecer pela gentileza e pela oportunidade de nos explicar um pouco mais o que fazer. A boa notícia de que esse tubarão não deve chegar aqui, né? Então, e realmente os tubarões hoje estão extremamente ameaçados, né, pela pesca comercial. A pesca comercial no mundo mata 100 milhões de tubarões todos os anos, né? Os tubarões matam no máximo 10 humanos, então assim, é uma guerra que a gente está travando, infelizmente, com eles, e a gente está ganhando muito, né? Então, as pessoas têm essa consciência de que são animais extremamente ameaçados e estão sendo dizimados pela pesca comercial. É isso. Professor, te agradeço pela gentileza, hein? Tá, eu agradeço também, fico à disposição para qualquer informação que vocês precisarem.